problema de comprar um Switch 2 agora é simples, ele é muito caro. E será que vale a pena investir essa grana toda? Ele realmente é tão mais avançado do que o Switch 1? Hoje eu vou te contar o que eu realmente penso sobre o novo console da Nintendo. Então antes de coçar o bolso, assiste esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E lembrando que essa é a minha opinião, a opinião de quem sempre gostou da Nintendo desde os tempos de Nintendinho. Mas eu não sou o dono da verdade. Se você pensa diferente ou até concorda comigo, comenta aqui embaixo pra gente trocar ideia de forma saudável, beleza? Eu quero muito saber o seu ponto de vista. Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Como vocês sabem, eu tô morando na Irlanda e o Switch 2 com Mario Kart World saiu por 510 euros. E aí no Brasil saiu por 4.800 reais. Eu comprei o console na pré-venda, mas só consegui jogar 2 semanas depois, porque eu tava visitando minha família aí no Brasil. Eu tive que enviar a compra para casa de um amigo e peguei com ele quando eu voltei para cá. Mas enfim, com esse valor dá para comprar um Steam Deck que é mais potente e tem uma biblioteca enorme de jogos. Tirando os exclusivos da Nintendo, você joga praticamente tudo no Steam Deck. A construção do Switch 2 é muito boa. Os novos Joy-Cons com os ímãs são bem legais, mas não são tão firmes quanto parecem nos trailers. Melhoraram? Sim, em relação aos primeiros modelos está muito melhor, mas ainda dão aquela balançadinha de leve. Mas nada que estrague a jogatina, mas o balanço está ali. Sobre a memória interna, eu sinceramente acho que 256 GB internos é muito pouco. E o novo cartão microSD Express é caro demais. Eu fui transferir meus dados do Switch 1 para o Switch 2 e o espaço acabou na metade do processo. Eu tive que apagar jogos para conseguir continuar a transferência. E vale lembrar que a maioria dos jogos AAA de publicadoras third party vão utilizar os Game Key Cards e o tamanho dos jogos são bem grandes. Só Street Fighter 6 está ocupando quase 50 GB do meu armazenamento interno e isso sem as DLCs. Agora a função de mouse, a ideia foi legal, mas é pouco prática, eu mesmo ainda não utilizei. Quando você usa o mouse no PC, você está numa mesa com apoio. No console você quer jogar no sofá, na cama, de cabeça para baixo, sei lá, menos preso a uma mesa. Deslizar o mouse na perna ou no sofá não é nem um pouco confortável. Talvez quem tiver um setup para o Switch 2 mais parecido com uma mesa de computador consiga usar melhor e até com mais frequência essa funcionalidade. A função de Game Chat é bacana também. Dá para usar até o webcam USB comum, mas é outra funcionalidade que eu não testei ainda. Só um amigo meu comprou o console até agora e como ele está no Brasil, os horários não batem para a gente jogar online. Por enquanto, o que você mais vai jogar são os games do Switch 1 via retrocompatibilidade. No geral, eles rodam bem, sem bugs, tem melhoria de frame rate e tempo de carregamento. Mas para jogar os jogos de Switch 1 não precisa comprar o Switch 2, né não? Os jogos que eu tenho de Switch 2 são Mario Kart World, que veio com o console, o Cyberpunk 2077 e o Street Fighter 6, que é a versão que vem com os códigos para os personagens dos anos 1 e 2. Mas atenção, esses códigos são bloqueados por região, mesmo sendo disponibilizados com o jogo. Eu comprei Street Fighter 6 ainda no Brasil e os códigos de DLC não funcionaram aqui no meu console por causa da região que ele está configurado. Mesmo sendo um conteúdo que acompanha o jogo, não rolou. E comprar essas DLCs na eShop custa quase o valor de um jogo novo. Então fica aí a dica. Não compre jogos que trazem códigos em outras regiões porque os códigos não vão funcionar no seu Switch. E agora as publishers estão reclamando de vendas baixas de jogos third party no Switch 2. Mas cara, na real, até agora só estão relançando jogos antigos. Quem já tem os jogos no Xbox, PS5 ou até PC, vai comprar de novo por quê? Eu mesmo já tinha Street Fighter 6 e Cyberpunk 2077. Comprei de novo só para fazer vídeos de comparação. Então se você curte ver esse tipo de análise, já se inscreve no canal para não perder. Se você já está curtindo esse vídeo, dá aquela força pro canal, deixa o like agora, não custa nada e ajuda muito. Então para encerrar o vídeo, vamos para as perguntas. Afinal, vale a pena investir no Switch 2 agora? Bom, sinceramente, para mim não. Ele por enquanto parece mais um Switch Pro do que um console de nova geração. É mais rápido? Sim. Os jogos Switch 1 têm load melhor, FPS mais estável, mas os gráficos não mudaram tanto assim, a não ser que tenha patch específico para isso, como os jogos de Zelda, mas também não mudam tanto assim não. Mario Kart World é legal, mas não é revolucionário, é mais do mesmo. É divertido? Sim. Inovador? Com certeza não. O mundo aberto é legalzinho, mas também não tem muito o que fazer. Não acho que esse seja um jogo para vender console. Eu iria preferir muito mais que fosse lançado com o novo Mario 3D. Eu acho que a Nintendo lançou o console antes do planejado para dar uma resposta aos investidores. A gama de jogos ainda está muito ruim, mas eu sinceramente estou torcendo para que melhore. Eu não quero que o Switch 2 seja mais um Wii U, embora eu goste demais do Wii U. Bom, então é isso. Se você pensa diferente, tá tudo certo.
Só não vale ser desrespeitoso, beleza? Eu não me arrependo de ter comprado o console, não me leva a mal. Mas se eu soubesse desses pontos todos, com certeza teria esperado mais tempo, mesmo tendo um canal sobre games. Agora comenta aqui o que você achou, concorda comigo? Ou tem uma opinião diferente? E claro, deixa o like, se inscreve no canal e clica nesse vídeo que o YouTube está te mostrando aí na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!